Olá, eu sou Nuno Menezes, músico, professor aqui da cidade de Jequié. Foi no início da década de 90 que eu conheci Jorge Calheira, né? Como ele era conhecido por muitas pessoas. Mas o fato é que ele cantava na Banda Expresso, né? Na Banda Expresso aqui de Jequié, junto com alguns amigos, e Márcio Borges, Serginho, que tocava bateria, Gazo, que tocava contrabaixo, e eu era ali o acolhido por eles todos, né? Por ser mais jovens, por ser um adolescente na época, devia ter 17, 18 anos, e foi um acolhimento muito providencial, eu diria, porque eu até então estava me descobrindo na música, e principalmente como compositor, né? Principalmente como cantor e como compositor. E Jorginho, ele sempre teve essa veia criativa, né? Esses estalos criativos, assim, em vários segmentos da arte, né? Desde a direção de uma imagem até a concepção de uma letra, brincava muito com as palavras, né? E eu me identifiquei e fui influenciado muito por ele, nós todos, né? Nesse sentido de composição. Aquela voz maravilhosa, aquela extensão de voz que poucos, né, são privilegiados em ter, uma voz aguda, linda, afinadíssima, e sobretudo um ser humano maravilhoso, né, de um coração muito grande, uma pessoa muito bacana, muito acolhedora, como eu disse no início. Bom, então a nossa história começa aí, a gente se conhece, não me recordo onde, provavelmente em algum show da Banda Expresso, e eu começo a frequentar a casa deles, onde eles moravam. Eles viviam literalmente da música, né? Dormiam numa casa e ao lado era o estúdio onde eles ensaiavam aqui. Quando digo eles, a Banda Expresso, né? Mais para frente a gente teve uma história também na Banda Oliveira, lá em Castro Alves, quando ele já tinha saído da Banda Expresso e tinha ido para a Banda Oliveira. Então eu frequentava, voltando a Jequié, eu frequentava os ensaios da Banda Oliveira, da Banda Expresso, da Banda Expresso aqui em Jequié. E aprendia, né? Eu gostava de escutar música, ficava ali mesmo como ouvinte. E surgiu então a ideia de eu, Jorginho, Márcio Borges, Serginho e Gazo, né, que era o baixista, montarmos uma banda para fazer um trabalho autoral. E Jorginho deu o nome da banda chamada Ussandria. Ele tinha uma amiga em Salvador chamada Sandra, que ele achava muito engraçada e que era uma pessoa muito importante para ele. Então ele justificava dizendo que as ideias, principalmente de Jorginho, eram muito criativas, né? Então quando ele aparecia com uma ideia, era quase que uma unanimidade assim, entre a gente aceitar a ideia, porque soava muito natural para a gente, né? E muito criativo e muito original, né? Então ele dizia que o Sandria era coisa de Sandra, era o jeito de Sandra. E ele fez uma música chamada O Sandria, e a gente tocava essa música nos nossos ensaios, né? Porque essa banda ela não chegou a fazer shows, nós fizemos gravações. Lembro que a gente fazia alguns ensaios vocais, a gente trabalhava muito com as vozes, era o forte dele, né? Então ele conduzia a gente nessa questão dos arranjos vocais. E
Aconteceu uma coisa curiosa que a gente, no início da banda, o Sandria, que era uma banda, voltando a dizer, uma banda de trabalho autoral, né? A gente saiu pensando em como divulgar essa banda dentro da cidade de Jequié. E aí Jorginho, num daqueles estalos criativos, né? Ele disse assim, olha, a gente podia pensar em o Sandria como sendo uma mulher e a gente vai falar mal dessa mulher. E a gente vai falar mal dessa mulher pinchando os muros da cidade de Jequié. Então saímos, nós cinco, né? No meu carro, eu tinha um Fiat 147 na época, e saímos nós cinco, dentro desse carro, 2, 3 horas da manhã, pinchando alguns muros da cidade. E a gente colocava, falando mal, como se o Sandria fosse uma mulher. Então a gente dizia, por exemplo, numa das pichações que eu me recordo, tinha assim, o Sandria é infiel. O Sandria não merece a sua confiança. Isso em vários muros da cidade. E aí começou a causar aquele burburinho dentro da cidade de quem é essa pessoa que está sendo pinchada, essas informações aí, estão falando mal dessa mulher. Essa foi uma estratégia, né, que a gente usou para divulgar a banda. Mas como eu disse, a banda ela ficou muito nos ensaios, né? A gente não tinha, porque a moda da época eram as bandas de baile mesmo, né? E era o que sustentava os músicos, né? Eu não vivia de música, era um adolescente, vivia com os meus pais e era sustentado pelos meus pais, fazia acho que primeiro ano, segundo ano do ensino médio ainda, mas estava ali no convívio com eles, né? Então, olha, conviver com o Jorginho foi uma oportunidade assim única, né? Fiquei muito surpreso na época sobre o falecimento dele, porque ele é uma daquelas pessoas que a gente olhava e dizia assim, pô, esse cara vai viver 100 anos. Tamanha vontade de viver, tamanho entusiasmo, né? Tamanha alegria que ele emanava por onde ele passava, disposição sempre para fazer as coisas, sempre disposto e sempre muito animado mesmo, né, para encarar a vida, digamos assim. E tive o prazer de fazer uma canção com ele, tive também o prazer de gravar no meu DVD uma canção de Jorginho, chamada Outros Astrais, uma música que eu adoro. Sobretudo tive o prazer da convivência de Jorginho, né? de ter sido influenciado por ele, muito bem influenciado por ele no quesito musical. Eu que mais tarde fui me tornar um compositor, não é? E vejo nas minhas músicas as mãos, né? O olhar, o pensamento dessa fonte criativa que eu bebi, que foi a convivência com o Jorginho. Muita saudade, a gente se sente conectado, né, com o espírito de Jorginho. Ele está sempre nas minhas orações, está sempre na minha lembrança, e para sempre vai estar guardado, impregnado, né, de suas influências dentro do meu coração. Se liberte, meu bem, ser humano é azul. Se liberte, meu bem, ser humano é azul. Se liberte, meu bem, ser humano é azul. Se liberte, meu bem, ser humano é azul.
rapaziada, essa música chama O Ser Humano é Azul, música que eu fiz no final dos anos 70, começo dos anos 80, para Fauzi e Jorge. Jorginho adorava cantar isso, sempre cantava, e Fauzi adorava. E essa música me lembra muito esses dois seres humanos altamente espiritualizados, altamente iluminados e altamente cultos, além do nosso tempo. Sempre foram exatamente além do nosso tempo. Sempre foram vanguarda em tudo que fizeram. Tudo que fizeram. Na música, na literatura, na poesia, na arte, na pintura. Os dois. Dois irmãos de infância. De 10 anos, 11 anos, 12 anos. Fauzi, já daqui da cidade de Piauí. E Jorge, para quem não sabe, é paulista. Veio de São Paulo e chegou aqui em Piauí numa rua chamada Borges de Barros. Um celeiro de artistas. Joelson Oliveira, Paulo Barbosa, Jaime, Maialu, Jorge Oliveira, diretor de teatro, Conceição. Nessa cidade de Piauí que é um polo de grandes artistas. Não dá nem para definir quantos são de tão soma tão grande de artistas que é Piauí. Fauzi e Jorge sempre foi uma grande cumplicidade comigo, irmãos. Desde cedo. Fauzi sempre escrevendo, uma intelectualidade além dos limites. E Jorge, em todos os lugares que ia, cantava, pulava. Que falar desses dois caras, gente. Que falar desses dois gênios. E todos os dois foram. E o caminho é esse mesmo, todos nós vamos um dia, né? Éramos jovens e sonhávamos com um mundo diferente e social para todos, né? Era muito bom. Sinto falta desses amigos. Sinto muita falta. Figuras feras que saíram de Piauí foram para São Paulo. Nós chegamos até morar junto em Vitória da Conquista em São Paulo também. Salvadores moravam em Salvador. E amigos por todos os lugares que passaram. Tantos são os amigos que podem contar a história de Fauzi e de Jorge. Centenas! E em todos esses locais que eles passaram, deixaram um rastro de felicidade e de boas amizades. Seres iluminadíssimos, em termos de cultura, em termos de música, de arte e de compaixão. O choro é de muita saudade. Tem tanto tempo que eu não falo deles dois que realmente não tem como segurar o choro, tem que soltar mesmo. Eles eram fantásticos, cara. Eu me sinto honrado vocês terem me convidado para falar dessas duas almas brilhantes. Adorei o nome do documentário, Nu e Cru. Os dois eram assim, nus e crus totalmente, e vestidos, é claro.